Depois daquela noite intensa, ela desapareceu. 9 meses depois, ele viu algo que o destruiu. Rafael me disse naquela manhã: não quero que isso seja só uma noite. Eu deveria ter acreditado nele, mas não acreditei. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A música ecoava pelas paredes de vidro do salão de gala, enquanto Rafael Costa observava a multidão com o mesmo interesse que dedicaria a uma reunião de acionistas particularmente entediante. 34 anos, CEO da TechVision, patrimônio que permitiria 3 vidas de luxo, e absolutamente nenhuma vontade de estar ali. Você precisa aparecer, Rafael, tinha dito seu sócio Marcelo. São potenciais investidores. Sorria, aperte mãos, finja que é humano por algumas horas. Humano. A palavra ecoou em sua mente com ironia amarga. Fazia 6 anos desde que sua humanidade tinha sido espremida até secar. Desde aquela noite em que Beatriz, sua noiva grávida de 5 meses, confessou entre lágrimas que o filho que carregava não era dele, que nunca tinha sido. Rafael afastou o pensamento com a prática de quem construiu muros ao redor de feridas que nunca cicatrizaram completamente. Pegou uma taça de champanhe que não pretendia beber e circulou pelo salão. Sorriso corporativo no lugar. Mente em qualquer lugar exceto ali. Foi quando a viu. Ela estava agachada junto a uma das colunas de mármore, tablet na mão, medindo algo com uma trena digital. Completamente alheia ao evento acontecendo ao redor. Totalmente focada em seu trabalho. Usava um vestido azul marinho simples, cabelos castanhos presos em um coque desfeito, e havia uma mancha de grafite em seu dedo indicador. Rafael não sabia por que parou. Não sabia por que ficou observando enquanto ela franzia a testa, fazia anotações, mordia o lábio inferior em concentração. Mas algo naquela cena, a ilha de propósito em meio ao mar de futilidade social, prendeu sua atenção de forma que nenhuma conversa de negócios conseguiria. Encontrou algo interessante. A voz feminina o fez piscar. Ela tinha se virado e o observava com uma sobrancelha erguida, divertimento dançando em olhos castanhos que pareciam dourados sob a luz dos lustres. Devia ter por volta de 30 anos, Rafael estimou, talvez 1 ou 2 a menos. Desculpe, Rafael ouviu-se dizer, e percebeu que não se desculpava genuinamente com alguém havia muito tempo. Não quis interromper seu trabalho. Não interrompeu. Já terminei mesmo. Ela se levantou, e ele notou que era alta, talvez 1,70 m, mas parecia menor pela forma como se movia. Econômica, contida, como se ocupasse apenas o espaço absolutamente necessário. Arquiteta. Estou fazendo o projeto de renovação do hotel. Rafael Costa. Ele estendeu a mão, observando a surpresa genuína cruzar o rosto dela. O CEO da TechVision? Ela apertou sua mão. Aperto firme, profissional, que durou exatamente 2 segundos antes de se soltar. Ouvi falar sobre o projeto de vocês para a modernização de edifícios históricos. Impressionante. Então ela o conhecia, ou pelo menos conhecia sua empresa. Mas não havia o brilho calculista que Rafael aprendeu a reconhecer nos olhos de pessoas que viam cifrões onde deveria haver interesse genuíno. E você é... Marina Silva. Pequeno sorriso, meio tímido. Freelancer. Pequenos projetos comparados aos seus. Duvido. Rafael se pegou querendo prolongar a conversa, querendo saber mais. Alguém focado o suficiente para ignorar uma festa dessas enquanto trabalha, não faz projetos pequenos. Faz projetos com paixão. Algo mudou na expressão dela. A guarda baixou por uma fração de segundo, tempo suficiente para ele ver surpresa, prazer, e então, cautela. É uma forma bonita de dizer que sou workaholic. Ela respondeu, mas o tom era mais leve agora. Falou o workaholic que está em uma festa de negócios em plena sexta à noite. Dessa vez, o sorriso dela foi genuíno. Transformou seu rosto inteiro. Acendeu algo naqueles olhos que fez Rafael esquecer por um momento onde estava, quem era, todas as razões pelas quais não fazia isso. Não conversava, não se interessava, não permitia que nada além de negócios penetrasse as camadas de proteção que construíra. Touché, Marina disse. Então, com um gesto que pareceu impulsivo, apontou para o terraço através das portas de vidro. Quer sair daqui? Esse lugar está ficando claustrofóbico. Rafael deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa educada, voltado para o salão,
cumprido seu dever social e ido embora assim que possível. Deveria ter reconhecido o perigo naquela sensação crescente no peito, antecipação misturada com algo perigosamente próximo de esperança, mas não fez nada disso. Adoraria, respondeu. O terraço estava vazio, brisa noturna trazendo o cheiro de jasmim dos jardins abaixo. São Paulo se estendia em um oceano de luzes, e pela primeira vez em anos, Rafael não estava pensando em cronogramas, retorno de investimento ou próximas reuniões. Estava pensando em como a luz da lua tornava o cabelo de Marina quase dourado nas pontas. Em como ela apoiou os cotovelos na balaustrada e suspirou. Não de tédio, mas de alívio. Obrigada, ela disse. Por quê? Por não perguntar se tenho namorado, qual faculdade fiz, ou se venho sempre aqui. Marina o olhou de lado. As conversas em eventos assim tendem a seguir um roteiro previsível. Não gosto de roteiros previsíveis. Eu também não. Ficaram em silêncio, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que Rafael não experimentava desde... não conseguia lembrar quando. Posso fazer uma pergunta não previsível? Marina quebrou o silêncio eventualmente. Pode. Por que um CEO bilionário está sozinho em um terraço quando poderia estar lá dentro fazendo networking? Rafael riu, som áspero que surpreendeu a ambos. Porque networking é exaustivo e geralmente inútil. Você? Porque festas de gala me fazem sentir como uma fraude. Ela admitiu, voz baixa. Cresci em Brasilândia, filha de mãe solteira. Às vezes ainda espero que alguém apareça e diga que não pertenço a lugares assim. A honestidade crua pegou Rafael desprevenido. Ninguém falava assim. Não com ele. Não em primeiro encontro. Não em absoluto. Pessoas mentiam, performavam, construíam versões editadas de si mesmas. Ela estava oferecendo verdade sem filtro. E isso era mais assustador do que qualquer estratégia de sedução. Meus pais eram classe média, ele ouviu-se contar. Construí tudo sozinho. Às vezes, quando acordo em minha cobertura, ainda espero estar no apartamento de 2 quartos em Pinheiros, onde cresci. Marina se virou completamente para ele então, e Rafael viu reconhecimento em seus olhos. Não do nome dele, não da empresa, mas de algo mais profundo. Da solidão peculiar de chegar a lugares que nunca foram destinados a pessoas como eles. É solitário, não é? Ela perguntou. Chegar lá, mas não poder compartilhar com as pessoas que entendem a jornada. O peito de Rafael apertou. Sim. Não planejou quando se aproximou. Não decidiu conscientemente fechar a distância entre eles. Mas de repente estava ali, centímetros separando-os, e Marina não se afastou. Posso te convidar para jantar? Rafael perguntou, voz saindo mais rouca que pretendia. Agora? Agora, longe daqui, em algum lugar sem roteiros previsíveis. Ela segurou o olhar dele por longos segundos. Rafael podia praticamente ver os pensamentos correndo atrás daqueles olhos. Cautela brigando com curiosidade. Lógica confrontando o impulso. Sim, Marina disse finalmente. Mas eu escolho o lugar. Feito. Ela o levou a um pequeno restaurante italiano no Bexiga, o tipo de lugar que não aceitava reservas e onde o dono conhecia todos pelo primeiro nome. Completamente diferente dos restaurantes estrelados que Rafael frequentava para reuniões de negócios. Minha mãe me trazia aqui quando eu era criança, Marina explicou enquanto se sentavam em uma mesa de canto. Nas raras vezes que sobrava dinheiro, ela dizia que era importante comer bem pelo menos uma vez por mês. Lembrar que merecíamos coisas boas. Rafael percebeu que estava aprendendo mais sobre Marina em uma noite do que tinha aprendido sobre Beatriz em 2 anos de relacionamento. E percebeu também que queria saber mais. Tudo. Conversaram sobre arquitetura, sobre sonhos abandonados e ressuscitados, sobre as cicatrizes invisíveis que a pobreza deixa mesmo depois que a situação financeira muda. Marina contou sobre desenhar prédios na margem de cadernos escolares. Rafael admitiu que sua primeira linha de código foi escrita em um computador da Lan House do bairro porque não tinha um em casa. Você é diferente do que imaginei, Marina disse entre uma garfada de carbonara e outra. Diferente como? Mais humano. Ela deu de ombros. Revistas de negócios pintam você como uma máquina calculista. Mas você é... Sou o quê? Triste. A palavra saiu suave, sem julgamento. Há algo triste em seus olhos, Rafael. Ele deveria ter mudado de assunto. Deveria ter desviado com uma piada, voltado para território seguro. Mas havia algo em Marina,
na forma como ela tinha baixado sua própria guarda, que fazia querer reciprocar. Tive um relacionamento. Ele começou devagar. Há 6 anos. Ela estava grávida. Ou pensei que estava grávida de mim. Marina não disse nada, apenas esperou. Não havia pena em seus olhos, apenas compreensão silenciosa. O filho não era meu. Ela tinha dormido com meu sócio da época. 5 meses de gravidez, 5 meses de eu fantasiar sobre ser pai, escolher nomes, preparar o quarto. Rafael parou, surpreendido por quanto ainda doía. Perdi tudo em uma noite. A mulher que amava, o filho que pensei que seria meu, o sócio que confiava. Sinto muito. Não quero pena. Saiu mais ríspido que pretendia. E não é pena que estou oferecendo. Marina alcançou sua mão através da mesa, gesto rápido e então retraído, como se nem ela entendesse o impulso. É empatia. Meu pai deixou minha mãe quando descobriu que ela estava grávida. Nunca quis ter filhos, disse. Então desapareceu. Minha mãe criou-me sozinha, 2 empregos, sem ajuda. Vi o que a traição faz com as pessoas. É por isso que está solteira? É por isso que sou cuidadosa. Ela deu um pequeno sorriso triste. Relacionamentos exigem confiança. Confiança é um luxo caro quando você viu o preço do engano. Rafael entendeu. Deus, como entendeu? Estavam os 2 presos em gaiolas que eles mesmos construíram, tão ocupados se protegendo de feridas futuras que se esqueceram como era viver sem medo constante. E se, ele disse lentamente, apenas por esta noite fingíssemos que confiança não é um luxo, que somos apenas 2 pessoas que se encontraram e se conectaram? Marina o estudou, conflito evidente em cada linha de seu rosto. Então algo mudou. Decisão, talvez, ou rendição. Apenas esta noite. Ela concordou. Saíram do restaurante horas depois. São Paulo adormecida ao redor deles. Rafael não queria que a noite acabasse. Não queria voltar para sua cobertura vazia, sua cama fria, sua vida meticulosamente controlada, mas fundamentalmente solitária. Moro perto daqui, Marina disse, e havia hesitação em sua voz, mas também determinação. Se você quiser, continuar conversando. Rafael sabia o que aquele convite significava. Sabia também todos os motivos pelos quais deveria recusar. Complicação, vulnerabilidade, o perigo de querer algo além de controle e segurança. Mas olhou para Marina, para a forma como ela mordia o lábio esperando sua resposta, para o medo e esperança guerreando em seus olhos, e percebeu algo fundamental. Ele não queria apenas sexo, queria conexão, queria sentir-se vivo novamente. Adoraria, respondeu. O apartamento dela era pequeno, mas acolhedor. Paredes cobertas de esquetes arquitetônicos, estante improvisada feita de caixotes de feira, plantas em vasos de cerâmica pintados à mão. Era o oposto completo de seu loft minimalista em Itaim, e Rafael amou cada centímetro. Desculpe a bagunça, Marina disse recolhendo pranchetas espalhadas no sofá. Não peça desculpas, é perfeito. Ela parou, olhou ao redor como se vendo o lugar pelos olhos dele. Perfeito é uma palavra forte. Não estou falando do apartamento. Marina colocou as pranchetas de lado devagar. Virou-se completamente para ele. A luz suave da sala criava sombras no rosto dela, destacando os ângulos delicados de suas maçãs do rosto, a curva do pescoço. Quer vinho? Ela perguntou, voz saindo mais baixa que pretendia. Tem um tinto barato que finjo que é bom. Adoraria fingir com você. Ela sorriu. Aquele sorriso genuíno que transformava seu rosto inteiro, e foi até a pequena cozinha americana. Rafael a observou se mover pelo espaço com familiaridade, alcançando taças no armário alto, abrindo a garrafa com movimentos práticos e eficientes. Você mora sozinha? Ele perguntou, aceitando a taça que ela ofereceu. Há 3 anos. Antes dividia apartamento com 2 colegas da faculdade, mas... Marina deu de ombros. Precisava de espaço próprio, para trabalhar, para pensar, para ser eu mesma sem plateia. Entendo isso. Rafael sentou-se no sofá pequeno, Marina ao lado dele mantendo distância respeitável. Moro sozinho desde que Beatriz, desde que terminamos, 6 anos de ninguém além de mim. Não fica solitário? Todo dia. A admissão saiu mais fácil do que deveria. Mas solitário é melhor que traído. Marina tomou um gole de vinho considerando. Não sei se concordo. Solidão escolhida ainda é prisão. Apenas uma que construímos para nós mesmos. Você também escolheu solidão. Sim. Então sei do que falo. Ela o olhou de lado.
Estamos ambos trancados em gaiolas que criamos, Rafael. A diferença é que eu ao menos admito que quero sair. Quem disse que não quero? Você está aqui, não está? Marina colocou a taça na mesinha de centro, virou-se completamente para ele. Poderia ter ficado na festa, feito networking, fechado negócios, mas escolheu estar aqui, comigo, uma estranha em apartamento barato bebendo vinho vagabundo. Rafael colocou sua própria taça de lado. Você não é estranha. Não sei explicar, mas sinto que te conheço há mais tempo que algumas horas. Conexão instantânea. Havia ceticismo na voz dela, mas também esperança escondida. Algo assim, ou talvez reconhecimento. Duas pessoas que entendem o custo de construir algo do nada. Acha que é só isso? Reconhecimento mútuo de sobreviventes? Rafael considerou a pergunta honestamente. Não, não era só isso. Era a forma como Marina mordia o lábio quando pensativa. Era o som da risada dela, genuína e não performática. Era como ela o olhava. Realmente o via, não o CEO bilionário, mas o homem embaixo das camadas de proteção. Não, ele admitiu finalmente. É mais que isso. Quanto mais. Ao invés de responder com palavras, Rafael se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Encontrou-o no meio do caminho, lábios se tocando gentilmente no início, depois com mais pressão, mais urgência. Marina tinha gosto de vinho e algo doce, talvez o brigadeiro que tinha comido na sobremesa. Suas mãos subiram para o cabelo dele, dedos entrelaçando, puxando-o mais perto. Rafael sentiu algo no peito se soltar. Algo que estava preso há 6 anos. O olhar que trocaram então poderia ter acendido o papel. A tensão que vinha construindo desde o terraço, talvez antes, talvez desde o momento em que ele a viu medindo colunas completamente alheia ao mundo, finalmente explodiu. Rafael não tinha certeza quem se moveu primeiro, mas de repente Marina estava em seus braços e ele estava beijando-a como um homem morrendo de sede finalmente encontrando água. Ela respondeu com igual intensidade, dedos entrelaçados em seu cabelo, corpo pressionado contra o dele. Rafael, ela ofegou quando finalmente se separaram para respirar. Eu não faço isso. Nunca faço isso. Nem eu, ele admitiu, testa apoiada na dela. Não desde... Eu sei. E então estavam beijando novamente, e roupas estavam sendo descartadas, e Rafael estava carregando Marina para o quarto pequeno, onde luz de lua vazava através de cortinas translúcidas. Estava perdido em sensações, no calor da pele dela, no som pequeno que ela fez quando ele beijou sua garganta, na forma como ela arqueou contra ele. Pela primeira vez em 6 anos, Rafael não estava pensando, estava apenas sentindo. Mais tarde, muito mais tarde, deitaram entrelaçados em lençóis bagunçados, corações ainda acelerados, respiração gradualmente voltando ao normal. Marina traçava padrões abstratos no peito dele, e Rafael observava o teto pensando que nunca se sentiu simultaneamente tão exposto e tão seguro. Não quero que isso seja só uma noite, ele disse na escuridão. Marina ficou imóvel. Rafael, eu sei, é rápido, é assustador. Mas quando foi a última vez que você sentiu algo assim? Silêncio longo. Então, tão baixo que ele quase não ouviu. Nunca. Então me dê uma chance. Nos dê uma chance. Ela se virou para olhá-lo e Rafael viu medo em seus olhos, mas também algo mais. Esperança frágil, do tipo que teme ser esmagada. Meu número está no cartão que deixei na mesa, Marina disse finalmente. Se você ainda quiser ligar, amanhã, depois que a magia da noite passar, então talvez. Vou ligar. Todo mundo diz isso. Eu não sou todo mundo. Marina sorriu, triste e esperançosa ao mesmo tempo. Não, você não é. Adormeceram assim, entrelaçados, 2 solitários que tinham encontrado inesperada companhia na solidão um do outro. E quando Rafael acordou com o sol atravessando as cortinas, encontrou Marina ainda dormindo, cabelos espalhados no travesseiro, expressão tranquila. Ele ficou observando por longos minutos, memorizando cada detalhe. Depois, cuidadosamente para não acordá-la, levantou-se. Vestiu-se em silêncio. Pegou o cartão com o número dela. Escreveu um bilhete rápido em um post-it que encontrou. Obrigado pela noite mais real que tive em anos. Vou ligar. Prometo. R. Colocou o bilhete onde ela veria e saiu do apartamento com o coração mais leve do que estava em anos. Ele não sabia que Marina acordaria 1 hora depois, leria o bilhete e ficaria observando o telefone com uma mistura de esperança e terror.
Não sabia que ela iria até a farmácia mais próxima, só para ter certeza, apenas precaução. E não sabia que o teste de gravidez que ela fez, só para eliminar aquela possibilidade ridícula, mostraria 2 linhas rosa brilhantes que mudariam tudo. Não sabia que quando ligasse para o número do cartão 3 dias depois, como prometido, descobriria que havia sido desconectado. Não sabia que Marina Silva estava prestes a desaparecer completamente de sua vida. Marina olhou para o teste de gravidez pela 5ª vez em 10 minutos, como se olhar mais uma vez pudesse de alguma forma mudar o resultado. 2 linhas. Positivo. Grávida. Impossível. Exceto que não era impossível. Eles tinham sido cuidadosos, mas cuidadoso não significava infalível. Um preservativo rasgado, um momento de descuido. Bastava isso. Ela sentou-se no chão frio do banheiro, teste ainda nas mãos trêmulas, e sentiu o pânico subir como maré. 3 dias. Tinham passado apenas 3 dias desde aquela noite, e seu mundo inteiro tinha virado de cabeça para baixo. O telefone tocou. Número desconhecido. Marina atendeu automaticamente. Marina, é o Rafael. A voz dele atravessou-a como choque elétrico. Profunda, quente, exatamente como ela lembrava. E de repente, tudo ficou real demais, rápido demais. Rafael, ela conseguiu dizer. Oi, peguei seu cartão. Desculpe demorar 3 dias. Tive reuniões que... Ele parou. Não importa. Importa que estou ligando como prometi. Quero ver você novamente. Jantar? Amanhã. Marina olhou para o teste em suas mãos. 2 linhas que significavam que nada seria simples novamente. 2 linhas que mudariam tudo. Deveria contar a ele. Ali mesmo, naquele momento, ser honesta e deixá-lo decidir o que fazer. Mas as palavras da mãe ecoaram em sua mente. Palavras ditas 1000 vezes enquanto crescia. Seu pai fugiu no segundo que soube de você. Homens dizem que querem compromisso até o compromisso ter nome e sobrenome. E então Marina pensou em quem Rafael era. CEO bilionário. Um homem que claramente tinha sido queimado antes, que admitiu estar fechado emocionalmente. Se ela contasse sobre a gravidez agora, ele pensaria o quê? Que foi armação? Que ela tinha se deitado com ele planejando isso? Marina, você ainda está aí? Desculpe, A mente dela acelerava. Olha, Rafael, aquela noite foi incrível, mas talvez não seja boa ideia. Silêncio do outro lado. Então, o que mudou? Tudo. Absolutamente tudo. Nada mudou. É só. Foi intenso demais. Rápido demais. Acho que precisamos de espaço. Espaço. A voz dele estava controlada agora. Aquele tom profissional que ela imaginou que ele usava em reuniões difíceis. Marina, se é sobre ser cedo, podemos ir devagar. Se é sobre você ter medo, eu também tenho. Mas isso não é razão para... Preciso ir. As palavras saíram em atropelo. Desculpe, Rafael, foi apenas uma noite. Talvez seja melhor deixar assim. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Antes que perdesse a coragem. Antes que a parte dela que estava gritando, conte a verdade, vencesse a parte que estava apavorada. O telefone tocou imediatamente. Rafael ligando de volta. Marina não atendeu. Tocou novamente. E novamente. Com mãos tremendo, ela desligou o aparelho completamente. Nos dias seguintes, Marina operou no automático. Foi ao médico, confirmação. 7 semanas grávidas. Pesquisou sobre Rafael na internet. Artigos e mais artigos sobre sua empresa, sua fortuna estimada. Fotos dele em eventos sociais sempre sozinho. Encontrou também uma matéria antiga de 6 anos atrás. CEO da TechVision termina noivado abruptamente, com especulações sobre traição. Então ela entendeu. Ele tinha sido traído por uma noiva grávida. E agora Marina apareceria com uma gravidez inesperada depois de uma noite. Ele jamais acreditaria que foi acidente. Jamais acreditaria que ela não planejou isso. A decisão cristalizou em sua mente com clareza dolorosa. Ela tinha que desaparecer. Sua mãe tinha criado um filho sozinha. Marina poderia fazer o mesmo. Tinha economia suficiente para alguns meses. Poderia mudar de cidade, trabalhar remotamente, começar de novo. Não seria fácil, mas seria possível. E Rafael nunca precisaria saber. Nunca precisaria olhar para ela com desconfiança e ódio. Nunca precisaria se sentir preso ou manipulado.
Foi essa lógica torturada que a levou, 2 semanas depois, a fechar seu pequeno escritório, cancelar o número de telefone e mudar-se para Santos. Foi essa lógica que a fez bloquear qualquer forma de Rafael encontrá-la. Foi também essa lógica que a manteve acordada noites a fio, se perguntando se estava fazendo a escolha certa. Os primeiros meses em Santos foram os mais difíceis da vida de Marina. A gravidez trouxe enjoos constantes que a deixavam incapaz de trabalhar durante horas. Projetos freelance secaram. Difícil vender arquitetura quando você mal consegue ficar de pé. Suas economias diminuíam assustadoramente rápido. Aluguel, comida, consultas pré-natal, vitaminas. Marina fazia planilhas obsessivamente, calculando quanto tempo conseguiria sobreviver antes de precisar pedir ajuda à mãe. Algo que recusava fazer porque Célia já tinha sacrificado tanto. Sozinha em apartamento desconhecido em Cidade Nova, Marina passava noites inteiras com mão na barriga crescente, conversando com o bebê. "É só nós dois, Miguelzinho", ela murmurava, usando o apelido que tinha decidido antes mesmo de saber o sexo. "Mamãe vai cuidar de você, prometo, mesmo que esteja morrendo de medo." Comprava roupas de bebê em brechós. Montava o berço com instruções do YouTube, pintava o pequeno quarto com as próprias mãos. Cada tarefa era simultaneamente alegria e lembrete doloroso de que deveria haver alguém mais ali, ajudando, compartilhando. Especialmente nas madrugadas quando acordava com chutes fortes na costela e queria virar para alguém e dizer: "Sente aqui, ele está fazendo capoeira." Mas o outro lado da cama estava sempre vazio. Marina salvou cada ultrassom em pasta especial no computador. Tirou fotos semanais da barriga crescente. Escreveu cartas para Miguel em diário, que planejava dar a ele quando fosse mais velho. "Hoje você chutou tanto que derrubei um copo d'água", escreveu em uma entrada. Seu pai teria rido. Ele tinha, um senso de humor seco que eu adorava. "Sinto muito que você não vai conhecê-lo. Sinto muito que fiz essa escolha por você." No 7º mês, começou a ter contrações de Braxton Hicks que a assustavam tanto que foi ao hospital 3 vezes achando que era trabalho de parto prematuro. Cada vez, voltava sozinha para casa, envergonhada e aliviada. "Sabe o que é mais difícil?" Ela contou à sua mãe durante uma das raras visitas que permitia. "Não é a gravidez física. É não ter ninguém para dividir pequenos momentos, como quando ele soluça lá dentro e é a coisa mais estranha e engraçada. Ou quando ouço música e ele começa a dançar. Momentos que deveriam ser compartilhados." Célia segurou a mão da filha. "Ainda pode contar para ele, Marina. Nunca é tarde. É tarde. 8 meses tarde." Mas às vezes, nas madrugadas mais solitárias, Marina pegava o telefone, digitava o nome de Rafael no Google, olhava fotos dele em eventos corporativos, sempre sozinho, sempre com aquele sorriso profissional que ela sabia ser máscara. Imaginava como seria aparecer, contar, dar a ele a escolha que tinha negado. Mas então lembrava do risco, do medo, da possibilidade dele rejeitar não apenas ela, mas Miguel também. E guardava o telefone, mão de volta na barriga, murmurando desculpas ao filho que nem sabia que precisava delas. Rafael olhou para a tela do computador sem realmente ver nada. Fazia 4 semanas desde que Marina desligou o telefone nele. 4 semanas desde que ele tentou ligar de volta e descobriu que o número estava desconectado. 4 semanas procurando por ela como um homem possuído. Tinha ido ao apartamento dela. O prédio estava vazio. Vizinhos disseram que ela se mudou sem avisar. Foi ao pequeno escritório que ela mantinha, fechado, com placa de aluguel disponível. Tentou encontrá-la nas redes sociais, perfis deletados ou privados. Era como se Marina Silva tivesse simplesmente deixado de existir. "Você precisa parar com isso", Marcelo disse, entrando em sua sala sem bater. "Está obcecado." "Não estou obcecado. Estou..." Rafael parou, sem palavras adequadas. O que estava? Confuso? Magoado? Furioso? "Apaixonado", Marcelo completou. "Você está apaixonado por uma mulher que conheceu uma vez e que claramente não quer ser encontrada." "Não faz sentido." Rafael esfregou o rosto cansado. "Aquela noite, não foi só sexo, Marcelo. Conectamos, genuinamente. E então ela simplesmente some? Talvez seja exatamente por isso que ela sumiu. Você disse que ela mencionou ter medo de confiar, de se machucar. Então a solução é me machucar preventivamente?" Marcelo suspirou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele.
Ou ela achou que estava te protegendo, ou te poupando. Pessoas machucadas fazem coisas irracionais. Rafael sabia que havia verdade nisso. Ele mesmo tinha feito coisas irracionais nos últimos anos. Tinha construído muros tão altos que levou uma completa estranha em uma noite para fazê-lo lembrar como era sentir algo além de controle calculado. Beatriz acabou comigo. Ele admitiu baixo. Mas ao menos eu entendi o porquê. Ao menos teve closure. Isso, ele gesticulou vagamente. Isso é ser deixado no escuro, sem respostas, sem razões. Talvez seja a resposta. Talvez o desaparecimento dela seja um não bem claro. Mas ela disse... Rafael parou. O que exatamente Marina tinha dito? Que aquela noite foi incrível, mas muito intensa. Que talvez fosse melhor deixar apenas como uma noite. Tecnicamente, ela não tinha prometido nada. Tecnicamente, ele estava obcecado por algo que nunca foi definido como relacionamento. Mas Rafael lembrava do olhar dela quando adormeceram juntos. Lembrava da forma como ela se encaixou em seus braços como se pertencesse ali. Lembrava da vulnerabilidade em seus olhos quando ela admitiu nunca ter sentido algo assim. Isso não era não. Isso era medo. Mas medo do quê? Dele? De sentimentos? De ser abandonada? Deixa pra lá. Rafael disse finalmente, voltando-se para o computador. Você está certo. Ela deixou claro que não quer contato. Preciso respeitar isso. Marcelo o estudou cético. Você realmente vai deixar pra lá? Vou tentar. Nos meses seguintes, Rafael realmente tentou. Mergulhou no trabalho com intensidade que impressionou até seus funcionários já acostumados com seu ritmo implacável. Fechou 3 acordos importantes, expandiu a empresa para 2 novos mercados, trabalhou 16 horas por dia até cair exausto na cama. Mas Marina assombrava seus pensamentos. Nos momentos quietos entre reuniões, nas noites solitárias em sua cobertura, nas manhãs quando acordava e, por uma fração de segundo, esperava ver cabelos castanhos espalhados no travesseiro ao lado. Ele sonhava com ela. Sonhos onde ela explicava tudo, onde tinham uma segunda chance, onde ele acordava com seu sorriso e não com vazio. E então acordava para a realidade. Marina o tinha deixado. Tinha escolhido desaparecer ao invés de dar uma chance ao que quer que tivessem começado. Foi essa realidade que Rafael carregou por 9 meses. Foi essa dor não resolvida que ele empurrou para baixo, camada após camada, até quase conseguir fingir que não existia. Até o dia em que a viu novamente. Rafael não tinha planejado ir a Santos. A reunião tinha sido marcada na última hora. Potencial investidor importante que insistiu em se encontrar em seu escritório de praia ao invés de vir a São Paulo. Marcelo tinha oferecido para ir no lugar dele, mas Rafael precisava sair da cidade, limpar a cabeça. Irônico que tentar limpar a cabeça o levasse direto ao pior momento de sua vida. A reunião terminou mais cedo que esperado. Rafael tinha algumas horas antes de precisar pegar a estrada de volta, então decidiu caminhar pelo calçadão, algo que não fazia desde criança quando vinha com os pais nas férias. O parque estava cheio de famílias aproveitando a tarde ensolarada. Crianças correndo, pipas voando, vendedores ambulantes oferecendo picolé. Rafael caminhou sem rumo específico, meio perdido em pensamentos sobre expansão da empresa, meio observando o mar. E então a viu, sentada em um banco sob uma árvore, cabelos castanhos mais curtos agora soltos ao redor dos ombros, vestido leve de verão. E ao lado dela, um carrinho de bebê. Rafael parou onde estava, ar fugindo de seus pulmões, como se tivesse levado um soco no estômago. Não podia ser. Coincidência impossível. Universo cruel demais. Mas era Marina. Não havia dúvida. Mesmo de perfil, mesmo 9 meses depois, ele conheceria aquele rosto em qualquer lugar. Seu coração começou a acelerar. Palmas das mãos subitamente suadas. Mente fazendo cálculos que não queria fazer, chegando a conclusões que seu cérebro se recusava a processar, mas que seu corpo já sabia serem verdade. 9 meses desde aquela noite. 9 meses exatos. Não. Marina estava olhando para dentro do carrinho. Sorriso suave nos lábios, completamente alheia ao mundo ao redor. Exatamente como na noite em que a viu pela primeira vez, focada em seu pequeno universo. Ela cantarolava baixinho. Rafael não conseguia ouvir a melodia daquela distância, mas podia ver o movimento de seus lábios. Exceto que agora havia um bebê nesse universo. As pernas de Rafael se moveram antes que seu cérebro processasse a decisão.
Um passo. Outro. Cada um mais pesado que o anterior, como se estivesse caminhando através de água grossa. Seu campo de visão estreitou até só existir aquele banco, aquela mulher, aquele carrinho. Pessoas passavam ao redor dele, famílias rindo, crianças correndo, casais de mãos dadas. Mas Rafael não via nada além de Marina e aquele carrinho. 20 metros. 15. 10. Ela cantarolava para o bebê, balançando o carrinho gentilmente. Movimento que vinha de prática. Meses de prática. 5 metros. Rafael podia ver detalhes agora. O cansaço ao redor dos olhos dela. O corpo mais fino, magro demais, como se não estivesse se alimentando adequadamente. Mas também a suavidade em sua expressão. Amor tão óbvio que fez o peito dele doer. 2 metros. Sua sombra caiu sobre ela. Marina olhou para cima. Por um segundo, um único segundo esticado, o mundo parou completamente. Os olhos dela se arregalaram. Cor drenou de seu rosto. Boca abriu em choque puro. Depois veio culpa, óbvia e devastadora. Depois medo. E Rafael soube. Antes de ver o bebê, antes de fazer qualquer pergunta, antes de qualquer confirmação, ele simplesmente soube. A traição foi física, como faca sendo enfiada entre suas costelas, girando, destruindo tudo interno que tinha finalmente começado a cicatrizar. Joelhos ficaram fracos. Visão escureceu nas bordas. Teve que travar todos os músculos para não desabar ali mesmo no chão do parque. Rafael! Marina sussurrou, voz quebrada, aterrorizada. Ela levantou-se tão rápido que quase derrubou o carrinho. Mãos foram instintivamente para protegê-lo. Eu posso explicar. Quantos meses? As palavras saíram ásperas, irreconhecíveis. Não soava como ele. Soava como algo ferido e perigoso. Por favor, deixa eu. Quantos meses? Rafael não se importou que estava gritando. Não se importou com pessoas virando para olhar. Não se importou com nada, exceto a resposta para a pergunta que destruiria o que restava de sua sanidade. Marina recuou fisicamente do volume. Lágrimas já escorriam pelo rosto dela. 2 meses. 2 meses. Matemática simples e brutal. 9 meses de gravidez. 11 meses desde aquela noite. A noite onde ela disse que nunca tinha sentido algo assim. A noite onde ele prometeu ligar, e ela desapareceu. 11 meses de mentiras. Rafael forçou-se a olhar para dentro do carrinho, mesmo sabendo que aquela imagem ficaria gravada em sua alma para sempre. Pequeno. Tão absurdamente pequeno. Olhos fechados em sono profundo. Mãozinhas cerradas em punhos minúsculos. Cabelos escuros. Escuros como os dele. Cobrindo cabeça que cabia em uma palma. Pele macia de recém-nascido. Peito subindo e descendo com respirações rápidas e superficiais. Seu filho. Deus. Seu filho. A realidade atingiu como tsunami. Ele tinha um filho. Não uma possibilidade abstrata. Não um teste de DNA pendente. Um bebê real, vivo, dormindo a metros dele. Um bebê que existia há 2 meses sem ele saber. Um bebê que ele deveria ter segurado no hospital, deveria ter visto nascer, deveria ter perdido noites acordadas cuidando. É meu. Sua voz saiu quebrada agora, toda a raiva drenando e deixando apenas dor crua e exposta. Marina fechou os olhos. Uma única lágrima, gorda e pesada, rolou pela bochecha dela. Sim, as pernas de Rafael cederam. Teve que segurar no banco para não cair no chão. Todo o ar tinha sido sugado da atmosfera, substituído por vácuo denso que tornava respirar impossível. Peito contraiu. Mãos tremeram. Visão embaçou. Como? Ele não conseguiu terminar a frase. Por favor, não aqui. Marina olhava ao redor, percebendo que pessoas começavam a observar. Meu apartamento fica a 2 quadras. Podemos... Não. A palavra saiu dura como aço. Você não dá mais ordens, não decide mais nada. Você... Rafael teve que parar, respirar, lutar contra o desejo de gritar até sua garganta rasgar. Você me escondeu meu filho por 11 meses. Eu tinha razões. Que razões possíveis? O bebê começou a chorar. Barulho agudo, assustado, e Marina imediatamente se abaixou, pegando-o no colo, murmurando consolações suaves enquanto balançava gentilmente. Rafael observou, e algo dentro dele quebrou ao ver a facilidade com que ela acalmava a criança. Meses de prática. Meses de noites acordadas, fraldas trocadas, mamadas,
Momentos que eram dele por direito e que tinha perdido. Seu nome? Ele forçou-se a perguntar quando o choro diminuiu para pequenos soluços. Marina hesitou, então. Miguel Silva. Silva. Nem mesmo tinha dado ao menino seu sobrenome. Onde você mora? Ela deu o endereço, voz tão baixa que ele mal escutou. Vá para casa. Rafael ordenou. Eu te sigo. E Marina? Esperou até ela encontrar seu olhar. Você vai me contar tudo, cada detalhe, cada razão. E então vamos decidir o que acontece agora. Rafael, eu. Vai. Marina foi. E Rafael ficou ali, sozinho no parque, olhando para o carrinho vazio, tentando processar que tinha um filho, que tinha perdido 11 meses da vida desse filho, que a mulher em quem tinha começado a confiar, talvez até amar, tinha mentido para ele da pior forma possível. Exatamente como Beatriz. Pior que Beatriz, porque ao menos Beatriz não tinha escondido. Ao menos com Beatriz, ele descobriu a tempo. Rafael não sabia quanto tempo ficou ali parado. Eventualmente, forçou as pernas a se moverem. Seguiu para o endereço que Marina tinha dado, mente entorpecida, emoções tão caóticas que se anulavam em vazio estranho. O apartamento dela era ainda menor que o de São Paulo. Segundo andar de um prédio antigo, sala, quarto, banheiro, cozinha. Mas limpo, organizado, com os mesmos desenhos arquitetônicos nas paredes e plantas nas janelas. E agora também, brinquedos de bebê em um canto. Berço dobrável, fraldas empilhadas. Evidência de uma vida inteira que ele não conhecia. Marina estava sentada no sofá, Miguel dormindo contra seu peito. Ela o colocou cuidadosamente no berço antes de se virar para Rafael. Sinto muito, ela começou. Não quero suas desculpas. Rafael encostou-se na parede, braços cruzados, máscara profissional firmemente no lugar porque era isso ou desmoronar completamente. Quero explicações. Marina respirou fundo. Descobri que estava grávida 3 dias depois daquela noite. Fiz o teste. Positivo. Entrei em pânico. E não pensou em me contar? Pensei, mas então você ligou e eu percebi. Você pensaria que foi armação, que eu planejei, como sua ex. Rafael congelou. Como você sabe sobre Beatriz? Pesquisei você, encontrei a matéria sobre o noivado terminado, juntei os pontos. Marina olhava para as mãos. Você tinha acabado de me contar sobre ser traído com uma gravidez falsa. E agora eu apareceria com uma gravidez real depois de uma noite? Você nunca acreditaria que foi acidente. Então você decidiu simplesmente desaparecer? Negar meu direito de saber? Decidi te poupar. Marina levantou-se, voz subindo. Poupar você de sentir-se preso, manipulado, forçado a um relacionamento por obrigação. Poupar meu filho de crescer sentindo que é um fardo. Meu pai abandonou minha mãe grávida. Eu vi o que isso fez com ela. Preferi criar Miguel sozinha com amor do que tê-lo crescer sabendo que o pai está ali apenas por dever. Você não tinha esse direito. Rafael bateu a mão na parede e Marina pulou. Não era sua decisão tomar sozinha. Era meu filho também. E se você tivesse exigido DNA? E se tivesse me acusado de golpista? E se eu teria acreditado em você? Silêncio denso caiu. Miguel mexeu-se no berço, mas não acordou. Teria? Marina perguntou baixo. Honestamente, um CEO bilionário, uma mulher que você conheceu uma vez, gravidez após uma noite. Você teria acreditado? Rafael abriu a boca. Fechou. Por que honestamente? Ele não sabia. Provavelmente teria suspeitado. Provavelmente teria exigido teste de paternidade. Provavelmente teria construído muros antes de permitir qualquer sentimento. Mas isso não tornava certo o que Marina fez. Você ainda tirou minha escolha. Ele disse finalmente. Tirou 11 meses que nunca vou recuperar. Primeiros sons, primeiros sorrisos, primeiras... Sua voz quebrou. Eu mereci estar lá. Eu sei. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina agora. Eu sei e sinto muito. Cada dia eu pensava em te contar. Cada dia tinha medo. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. E eu... sou covarde. Sou egoísta. Mas juro, Rafael, fiz pensando no melhor para Miguel. Não. Você fez pensando em seus medos. Rafael afastou-se da parede, aproximando-se do berço onde seu filho dormia. Olhou para a criança. Seu filho, meu Deus. Seu filho. E sentiu algo feroz e protetor acordar no peito. Mas isso acaba agora. O que você quer dizer? Rafael se virou para ela. Quero teste de DNA.
Não porque duvido, mas porque vamos fazer isso direito. Oficialmente. E então vamos estabelecer custódia, pensão, visitação. Tudo legal e registrado. Rafael. Você não confia em mim, Marina. Deixou isso claro. Então faremos pelas vias legais. Sem confiar, sem sentimentos. Apenas o que é devido a esse menino. Viu a dor cruzar o rosto dela, mas não podia importar-se agora. Tinha seu próprio coração estilhaçado para lidar. Está bem, Marina concordou finalmente, voz pequena. O que você quiser. Amanhã. Traremos advogados. Rafael saiu do apartamento sem olhar para trás, porque se olhasse, se visse Marina chorando segurando seu filho, o filho deles, poderia desmoronar. E não podia se permitir isso. Não ainda. Precisava da raiva. Precisava da traição. Porque era isso que mantinha a dor sob controle. Dirigiu de volta a São Paulo no piloto automático, mente repetindo constantemente: tenho um filho, tenho um filho, tenho um filho. E ela me escondeu dele. Ela mentiu. Ela não confiou. E vou perdoar isso? Posso perdoar isso? Não tinha respostas. Não ainda. Apenas dor. Tanta dor que mal conseguia respirar. Os próximos 2 meses foram os mais difíceis da vida de Marina. Rafael tinha enviado advogados. Papéis foram assinados. DNA foi coletado. Confirmação desnecessária de algo que ela sempre soube, mas ele precisava dessa certeza legal. 99,9% de probabilidade de paternidade. Miguel era filho de Rafael Costa, oficialmente, legalmente, indiscutivelmente. A custódia compartilhada foi estabelecida. Rafael veria Miguel 3 vezes por semana inicialmente, aumentando gradualmente à medida que o bebê crescesse. Pensão generosa, muito mais que o necessário, foi depositada mensalmente. E através de tudo isso, Rafael mal olhava para Marina. Ele chegava no horário exato. Pegava Miguel. Passava as horas acordadas segurando o filho com uma mistura de fascínio e terror. Claramente desconfortável, mas determinado. Devolvia Miguel. Saía. 0 palavras além do estritamente necessário. Marina sentia-se morrer um pouco cada vez. Você precisa falar com ele, sua mãe disse durante uma das visitas semanais. Dona Célia tinha ficado em choque quando soube da situação inteira, mas após recuperar-se, apoiou Marina incondicionalmente. Explicar direito. Já expliquei, mãe. Ele não quer ouvir. Porque você feriu o orgulho dele. Homens são assim. Célia balançou a cabeça. Mas ele vem ver Miguel religiosamente, não vem? Não envia babá, não delega. Vem pessoalmente. Era verdade. Rafael nunca faltava. Nunca se atrasava. Mesmo quando claramente exausto de viagens ou trabalho, ele aparecia. Ele é um bom pai, Marina admitiu baixo. E você ainda o ama? Não era pergunta. Marina não tentou negar. Amar não é suficiente quando destruir a confiança dele. Então reconstrói. Célia pegou a mão da filha. Marina, cometi muitos erros te criando. Deixei minha amargura com seu pai te ensinar que homens sempre abandonam. Mas olha ele. Gesticulou para a porta por onde Rafael tinha saído minutos antes. Ele não abandonou. Está magoado, furioso, mas não abandonou. Ainda. Você precisa dar a ele razão para ficar. Mas como? Como consertar o que quebrou tão completamente? Marina não tinha resposta. Então continuou no limbo, cuidando de Miguel, trabalhando em projetos freelance quando conseguia, existindo em vazio emocional que parecia não ter fim. Até a noite em que tudo mudou. Miguel estava com 4 meses. Era a vez de Rafael ficar com ele. Marina tinha acabado de amamentá-lo e passá-lo para os braços de Rafael quando sentiu a primeira onda de tontura. Você está bem? Rafael perguntou, o primeiro sinal de preocupação genuína em meses. Só cansada, Marina mentiu. Na verdade, estava se sentindo estranha há dias. Febres baixas, fadiga extrema, dor abdominal que vinha e ia. Tem certeza? Você está pálida. Tenho certeza. Aproveite o tempo com Miguel. Rafael a estudou por longo momento, claramente querendo dizer mais, mas finalmente apenas acenou e foi embora. Marina foi para o quarto, planejando apenas deitar por alguns minutos. A dor abdominal estava pior agora, aguda e persistente. Provavelmente apenas cansaço, disse a si mesma. Mães novas ficavam cansadas. Acordou 3 horas depois em agonia. Dor explodia de seu lado direito, tão intensa que mal conseguia respirar. Febre fazendo sua pele queimar.
Tentou sentar-se e o quarto girou violentamente. Apêndice. A palavra surgiu em sua mente com clareza alarmante. Precisava de hospital, mas Miguel estava com Rafael. Não tinha ninguém para levá-la. Com dedos tremendo, Marina pegou o telefone. Primeiro tentou ligar para a mãe, direto para a caixa postal. Depois para sua única amiga próxima em Santos, sem resposta. Restava apenas uma opção. Com o último resquício de força, ela digitou a mensagem para Rafael. Preciso de ajuda, por favor. E então desabou. Rafael estava tentando fazer Miguel arrotar pela 5ª vez quando o telefone vibrou. Mensagem de Marina. Curta, assustadora. Preciso de ajuda, por favor. Ele ligou de volta imediatamente. Sem resposta. Tentou novamente. Nada. Pânico gelado percorreu suas veias. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Merde. Ele murmurou, olhando para Miguel, que o observava com grandes olhos curiosos. Seu timing não poderia ser pior, garotinho. Mas mesmo enquanto dizia isso, Rafael estava colocando Miguel no bebê conforto, jogando bolsa de fraldas sobre o ombro, correndo para o carro. Violou todos os limites de velocidade voltando ao apartamento de Marina. Bateu na porta, sem resposta. Testou a maçaneta, trancada. Marina! Gritou batendo mais forte. Marina, abre a porta! Silêncio. Rafael não pensou. Recuou e chutou a porta com força total. Madeira velha cedeu na 3ª tentativa e ele entrou cambaleante no apartamento escuro. Marina? Gemido fraco do quarto. Rafael colocou Miguel rapidamente no sofá, apoiado em almofadas, seguro, e correu para o quarto. Encontrou Marina no chão ao lado da cama, enrolada em posição fetal, rosto molhado de suor e lágrimas. Que diabos? Rafael ajoelhou-se ao lado dela, mãos automaticamente verificando pulso, temperatura. Marina, o que aconteceu? Dor, ela ofegou. Não consigo. Rafael, eu não consigo. Febre alta. Pulso acelerado. Quando ele pressionou gentilmente seu abdômen inferior direito, Marina gritou de dor. Apendicite. Tinha que ser. Vou te levar ao hospital, ele anunciou, já escorregando os braços sob ela. Miguel, está no sofá, vem com a gente. Rafael, você não pode. Cala a boca e deixa eu cuidar de você. Ele a carregou para o carro com uma facilidade que teria sido impressionante se não estivesse aterrorizado. Prendeu-a no banco traseiro ao lado de Miguel. Dirigiu para o hospital mais próximo como se estivesse em filme de ação. Chegou 15 minutos depois, gritando por ajuda antes mesmo de desligar o motor. Equipe médica apareceu com maca. Levaram Marina às pressas. Rafael ficou ali parado com Miguel chorando em seus braços, sangue drenando de seu rosto enquanto processava o que tinha acontecido. Ela quase morreu, sozinha, porque ele estava tão obcecado com sua própria dor que não percebeu que ela estava doente. Senhor? Uma enfermeira tocou seu braço. Precisa de ajuda com o bebê? Sim, não. Eu não sei. Rafael olhou para Miguel, que tinha parado de chorar e o observava com olhos arregalados. Preciso ficar. Esperar. Ela não tem mais ninguém. Há uma sala de espera pediátrica com brinquedos. Posso te levar. Rafael permitiu ser guiado, mente ainda presa na imagem de Marina no chão. Tão pálida, tão frágil. Levou 4 horas. 4 horas de Rafael andando de um lado para outro, alternando entre segurar Miguel e tentar mantê-lo entretido com brinquedos inadequados para sua idade. 4 horas de culpa crescendo em seu peito como tumor maligno. Estava tão focado em sua traição, tão preso em sua dor que se recusou a ver. Viu agora. Viu Marina criando um bebê sozinha, trabalhando, se sacrificando. Viu as olheiras que tinha ignorado. Viu o peso perdido que tinha fingido não notar. Viu finalmente que talvez, apenas talvez, ela tinha razões para seus medos. Razões que ele tinha sido orgulhoso demais para considerar. Familiares de Marina Silva? Um médico apareceu na entrada da sala de espera. Rafael saltou de pé. Sou eu. Como ela está? O médico o olhou. Realmente olhou, notando o bebê nos braços de Rafael, a palidez de seu rosto, o pânico mal disfarçado. Apendicite aguda com início de peritonite. Pegamos a tempo, mas foi por pouco. Ela terá que ficar internada por alguns dias. Mas vai ficar bem? Sim, com tratamento adequado e repouso, recuperação completa. Rafael sentiu as pernas cederem de alívio. Sentou-se pesadamente, abraçando Miguel contra o peito. Posso vê-la? Ela está na recuperação ainda, mas assim que acordar, pode visitá-la. Foram mais 2 horas. Miguel adormeceu contra seu peito,
babando em sua camisa cara. Rafael não se importou, apenas segurou seu filho. Seu filho, Deus, ele tinha um filho. E esperou. Senhor Costa, a mesma enfermeira de antes. Ela acordou. Perguntou por você. Rafael seguiu em silêncio, Miguel ainda dormindo em seus braços. Entraram no quarto privado. Rafael tinha dado instruções claras de que queriam o melhor. Marina estava pálida contra os lençóis brancos, soro no braço, monitores apitando suavemente, mas acordada. Viva. Oi. Ela sussurrou quando o viu. Oi. Rafael aproximou-se da cama. Como se sente? Como se tivesse sido atropelada. Mas viva então. Melhor que a alternativa. Marina. Ele parou, lutando com palavras que não vinham fácil. Por que não me contou que estava doente? Não sabia que estava. Achei que era só cansaço. Você quase morreu. Mas não morri. Graças a você. Ela olhou para Miguel dormindo. Obrigada. Por vir. Por cuidar dele. Por tudo. Rafael sentou-se na cadeira ao lado da cama, ainda segurando Miguel. Quem cuidaria dele se algo tivesse acontecido com você? Sua mãe? Minha mãe tem 62 anos. Não pode criar uma criança sozinha novamente. Então quem? Silêncio. Então, tão baixo que ele mal ouviu. Você. Algo quebrou no peito de Rafael. Todas as camadas de raiva, proteção, orgulho ferido, desmoronaram como castelo de cartas. Você confiou que eu cuidaria dele, ele disse, mais para si mesmo que para ela. Sempre confiei nisso, desde o início. Marina fechou os olhos, lágrimas escapando. Apenas não confiei que você ficaria por mim. Apenas por Miguel. E eu não queria isso para ele. Crescer sabendo que papai só está ali por obrigação. Você é idiota, Rafael disse, mas sem raiva, apenas cansaço. Completa e totalmente idiota. Eu sei. E eu também. Ele deu risada amarga. Estive tão obcecado com minha própria dor que não te dei chance de explicar. Não te dei chance de mostrar que não era como Beatriz. Decidi que você era vilã e pronto. Eu menti para você. Escondi seu filho. Sou vilã. Não. Rafael estendeu a mão livre e pegou a dela. Você é assustada, machucada, mas não é vilã. Marina abriu os olhos, surpresa evidente. Rafael, deixa eu falar. Preciso falar antes que perca a coragem. Ele respirou fundo. Aquela noite mudou minha vida. Pela primeira vez em anos, senti algo além de vazio. E então você sumiu, e eu senti traído. Exatamente como me senti com Beatriz. Então foi fácil te colocar na mesma caixa. Fácil decidir que todas as mulheres mentem. Todas manipulam. Mas você não é Beatriz. Beatriz mentiu por egoísmo. Você mentiu por medo. É diferente. E eu deveria ter visto isso. Deveria ter lutado para entender ao invés de apenas condenar. E eu deveria ter confiado em você desde o início. Marina sussurrou. Deveria ter te dado a chance que merecia. Sinto muito. Tanto. Eu também. Ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas, Miguel dormindo pacificamente entre eles. E pela primeira vez em meses, não era silêncio tenso ou raivoso. Era silêncio de duas pessoas finalmente baixando armas. O que fazemos agora? Marina perguntou eventualmente. Rafael olhou para ela. Realmente olhou, permitindo-se ver não apenas a mulher que o tinha machucado, mas a mãe de seu filho, a pessoa assustada e sozinha que fez escolhas ruins por razões compreensíveis. Recomeçamos, ele disse. Devagar, sem expectativas. Apenas tentamos. Pelos dois. Mas principalmente por ele. Rafael olhou para Miguel. Ele merece pais que se falam, que se respeitam. Talvez até que confiam um no outro. Talvez. Marina concordou baixo. Não era declaração de amor. Não era felizes para sempre. Mas era começo. E às vezes começos eram tudo que alguém precisava. Nos dias que seguiram, Rafael começou a entender verdadeiramente o que Marina tinha enfrentado sozinha. As noites sem dormir quando Miguel chorava inconsolavelmente por horas. As idas desesperadas ao pediatra achando que algo estava terrivelmente errado apenas para ouvir cólica. Vai passar. O terror constante de estar fazendo tudo errado. Como você aguentou? Ele perguntou uma noite após sessão particularmente difícil de tentar acalmar Miguel. Sozinha, sem ajuda, meses a fio. Marina estava exausta. Olheiras profundas, cabelos despenteados. Mas sorriu fracamente. Não tinha escolha. Ele dependia de mim. Então fiz o que tinha que fazer. Mas e você? Quem cuidava de você? Ninguém.
A admissão foi simples, sem autopiedade. Minha mãe ajudava quando podia, mas ela trabalha. Amigas? Não tenho muitas aqui em Santos. Então era só eu. Rafael sentiu algo apertar no peito. Não devia ter sido assim. Devia ter tido alguém. Devia ter tido... eu. Sei disso agora. Mas na época parecia impossível. Como se contar a você fosse arriscar tudo. E esconder de mim não foi. Foi diferente. Escondi e tive certeza que ele seria amado ao menos por mim. Contar e ser rejeitada significaria ter certeza que ele não era querido. Lógica torturada. Era o melhor que consegui com medo consumindo todo o pensamento racional. Rafael pegou Miguel dos braços dela, bebê finalmente adormecido após choraria de 40 minutos, e colocou-o gentilmente no berço. Depois voltou e, sem pedir permissão, puxou Marina para abraço firme. Ela resistiu por segundo, depois desabou contra ele, chorando. Não lágrimas gentis, mas soluços profundos que sacudiam o corpo inteiro. Estava tão sozinha, ela admitiu contra peito dele. Tão apavorada. Achei que ia morrer no parto e ele ficaria órfão. Achei que não ia conseguir amamentar e ele passaria fome. Achei 1000 coisas terríveis. Mas conseguiu, sobreviveu. Ele está saudável e amado. Mas a que custo? Te machuquei. Machuquei a mim mesma. Privei Miguel de pai por meses. Sim. Rafael não negou. Fez tudo isso, mas também fez o impossível. Criou vida, sozinha, com recursos limitados, sem apoio adequado. Foi egoísta e corajosa simultaneamente. Marina levantou o rosto molhado. Como pode dizer isso? Porque verdade raramente é simples. Você não é vilã unidimensional, Marina. É pessoa complexa que fez escolha complexa em circunstância impossível. Você me perdoa então? Rafael considerou honestamente. Ainda não completamente. Mas estou tentando, e talvez perdão seja processo, não momento único. Ela assentiu, aceitando isso. E nós? Existe nós possível depois de tudo? Não sei. Mas quero descobrir. Ele enxugou lágrimas do rosto dela com o polegar. Aquela primeira noite não foi apenas atração física para mim. Foi conexão que não sentia há anos. E passei 9 meses tentando esquecer, mas não consegui. Para mim também. Você estava em cada pensamento, mesmo grávida, mesmo sabendo que tinha estragado tudo. Então talvez tenhamos chance. Pequena, frágil, mas real. Vamos devagar. Muito devagar. Construir confiança leva tempo. Tenho tempo, Marina prometeu. Todo o tempo que precisar. E realmente tentaram. Nas semanas seguintes, Rafael continuou visitando regularmente. Não apenas para ver Miguel, mas para ver Marina também. Levava comida de restaurante porque ela não estava comendo adequadamente. Insistia que ela dormisse enquanto ele cuidava do bebê. Pagava contas que ela teimosamente recusava. Então deixava dinheiro esquecido em gavetas. Conversavam. Realmente conversavam. Sobre infâncias difíceis e sonhos perdidos e medos que ainda carregavam. Sobre Beatriz e o pai de Marina. 2 ausências que moldaram quem eram. Seus projetos secaram? Rafael perguntou uma noite, notando o portfólio dela fechado há semanas. Difícil vender arquitetura quando você desapareceu do mercado por 1 ano, Marina admitiu. Clientes não confiam em freelancer que some. E se eu te indicasse para alguns projetos da TechVision? Temos 3 prédios precisando renovação. Rafael, não precisa. Não é caridade, é negócio. Vi seu trabalho, é excelente. Empresa precisa de talento. Você precisa de portfólio reconstruído. Benefício mútuo. Foi assim que Marina lentamente voltou ao mercado, com projetos legítimos que Rafael ofereceu por mérito, não pena. E quando ela entregou cada um com qualidade impecável, outros clientes começaram a aparecer. Aos poucos, sua carreira ressuscitou das cinzas que ela mesma criara. Marina passou 4 dias no hospital. 4 dias durante os quais Rafael apareceu todo dia, às vezes com Miguel, às vezes sozinho quando a mãe de Marina ficava com o bebê. Conversaram. Realmente conversaram, pela primeira vez desde o reencontro. Rafael contou sobre Beatriz, detalhes que nunca tinha compartilhado antes. O plano deles de casarem quando descobriram a gravidez. A decoração do quarto do bebê. A escolha do nome. E então a confissão dela de que tinha dormido com o sócio dele por meses, que não tinha certeza de quem era o pai até fazer o teste. Perdi tudo em uma noite. Rafael admitiu, voz embargada. A mulher que amava, o filho que pensei que seria meu, a parceria de negócios, a confiança, tudo.
Sinto muito, Marina disse, genuinamente. Então, quando você desapareceu, foi muito fácil presumir o pior. Muito fácil acreditar que estava sendo enganado novamente. Marina, por sua vez, contou sobre crescer sem pai. Sobre ver sua mãe trabalhar 2 empregos, sacrificar tudo. Sobre prometer a si mesma nunca colocar uma criança nessa situação, nunca ser mãe solteira por escolha de um homem que não queria ficar. Quando descobri que estava grávida, ela explicou. Minha primeira reação foi pânico. Não por estar grávida, mas por saber que teria que contar a você. E ter que ver você decidir ficar por obrigação ou ir embora por escolha. Ambas as opções eram insuportáveis. Então criou terceira opção, onde eu não sabia e não podia escolher. Sim, covarde? Completamente. Mas parecia menos doloroso na época. Rafael pegou a mão dela. Não era menos doloroso, apenas diferente. Eu sei disso agora. Compartilharam também momentos mais leves. Rafael admitiu que não sabia trocar fraldas adequadamente até YouTube salvá-lo. Marina riu até chorar quando ele descreveu a primeira vez que Miguel cuspiu em sua camisa de R$ 1.000 durante reunião de diretoria via Zoom. Você deveria ter visto a cara dos acionistas, Rafael disse sorrindo com a memória. CEO da TechVision coberto de vômito de bebê, explicando por que precisava pausar a apresentação. Aposto que foi humanizador. Foi humilhante. Mas sim, talvez humanizador também. Quando Marina recebeu alta, Rafael estava lá com o carro já preparado, cadeirinha instalada, bolsa de fraldas organizada, até flores que ele admitiu com embaraço ter parado para comprar. Você não precisava, Marina disse, mas estava sorrindo. Queria. Ele a levou para casa, ajudou-a a subir escadas, instalou-se no apartamento dela com naturalidade que surpreendeu ambos. Vou ficar alguns dias, ele anunciou. Apenas até você poder andar sozinha sem risco de pontos abrirem. Rafael, você tem empresa para dirigir. Empresa pode sobreviver alguns dias sem mim. Você não pode cuidar de bebê sozinha após cirurgia. E ficou. Dormiu no sofá, acordou para mamadas noturnas, trocou fraldas, cozinhou refeições simples. Foi estranho no início. 2 estranhos navegando o espaço compartilhado, cuidando de criança que conectava, mas também complicava tudo. Mas gradualmente, tornaram-se confortáveis. Rafael aprendeu que Marina gostava de café forte pela manhã e odiava barulho de louça sendo lavada enquanto trabalhava. Marina descobriu que Rafael murmurava em francês quando concentrado e tinha hábito de organizar coisas em ordem alfabética. A primeira manhã foi constrangedora. Rafael acordou no sofá com Miguel chorando às 5 da manhã. Marina tentou se levantar da cama, gemeu de dor dos pontos cirúrgicos. Fica, Rafael ordenou, já se movendo para o berço. Eu pego. Ele precisa mamar. Então o trago para você. Rafael pegou Miguel com cuidado de quem segura bomba prestes a explodir. O bebê chorava alto agora, rosto vermelho de frustração. Ei, ei, garotinho. Rafael murmurou, balançando-o gentilmente. Papai está aqui. Vamos acordar mamãe com mais calma, sim? Foi a primeira vez que chamou a si mesmo de papai em voz alta. As palavras saíram estranhas, mas certas. Marina estava sentada na cama quando ele entrou no quarto. Camisa de pijama já aberta, preparada. Rafael entregou Miguel e rapidamente desviou o olhar, dando privacidade. Pode olhar, Marina disse suavemente. Não é nada que você não tenha visto antes. Era diferente antes. Era. Silêncio enquanto Miguel mamava ruidosamente. Rafael, obrigada. Por fazer isso. Por ficar. Onde mais eu estaria? Nos dias seguintes desenvolveram rotina. Rafael acordava primeiro, preparava café, checava se Marina tinha tomado antibióticos. Trocava Miguel, levava-o para Marina amamentar, depois assumia enquanto ela tomava banho cuidadoso, evitando molhar pontos. Cozinhava. Ou tentava. Primeira tentativa de omelete resultou em algo que parecia mais borracha que comida. Você é CEO de empresa multimilionária, Marina comentou tentando não rir. Como não sabe fazer ovo? Tenho chefe particular, Rafael admitiu envergonhado. E antes disso, comia fora todo dia. Deus me livre. Vem, vou te ensinar. Foi surreal. Marina sentada na cadeira da cozinha dando instruções enquanto Rafael seguia com concentração de quem estava em reunião de diretoria. Miguel observava do bebê conforto, olhos grandes acompanhando o movimento. Fogo médio, não médio-baixo. Espera o óleo esquentar. Agora adiciona o ovo. Deixa firmar nas bordas antes de mexer.
É mais complicado que fechar aquisição de empresa. É mais importante que fechar aquisição de empresa. Você precisa se alimentar adequadamente. Mãe solteira há 4 meses e já suando como mãe de verdade. Marina ficou quieta. Desculpa. Não quis. Não. Rafael se virou para ela. Não se desculpe. Você é mãe de verdade. Incrível. Fez tudo sozinha durante meses. Isso é admirável. Não me sinto admirável. Me sinto egoísta, covarde. Sente-se humana. Pessoas cometem erros. Você me perdoou? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Rafael considerou honestamente. Estou chegando lá. Ainda dói. Mas entendo melhor agora. E ódio é muito cansativo para manter. Terceira noite, Marina teve pesadelo. Rafael acordou com gritos abafados do quarto. Entrou sem pensar. Encontrou-a sentada na cama, suor frio, respiração acelerada. Pesadelo. Ela explicou desnecessariamente. Sonhei que Miguel estava doente e eu não conseguia ajudá-lo e você estava lá, mas não me deixava pegar ele e... Ei. Rafael sentou-se na borda da cama. Apenas sonho. Miguel está bem. Eu nunca faria isso. Sei que não. Mas minha mente cria cenários terríveis. Desde que quase morri no parto, fico apavorada com algo acontecer com ele. Quase morreu? Marina assentiu. Hemorragia. Perdi muito sangue. Foi assustador. Raiva súbita atravessou Rafael. Estava sozinha, no hospital sozinha. Minha mãe estava lá. Mas sim, essencialmente sozinha. Sem você. Rafael fechou os olhos, lutando contra a onda de emoções. Deveria estar lá, segurando sua mão, conhecendo meu filho quando nasceu. Eu sei. Desculpa. Sinto muito. Pare de pedir desculpas. Não muda o passado. Ele abriu os olhos, encontrou os dela na meia-luz do quarto. Mas podemos mudar o futuro. Como? Não sei ainda. Mas quero tentar. Genuinamente tentar. Não apenas por Miguel. Por nós. Marina engoliu em seco. Rafael, eu te machuquei profundamente. E estou magoado. Mas também estou cansado de estar sozinho. Cansado de proteger um coração que está faltando pedaços de qualquer jeito. Ele alcançou a mão dela hesitantemente. Ela não recuou. Você sente algo? Ainda? Ou aquela noite foi apenas noite? Sinto. A admissão veio em sussurro. Nunca parou de sentir. Mesmo grávida, sozinha, apavorada. Pensava em você todo dia. Então temos base. Pequena, rachada, mas base. E se não for suficiente? Então ao menos tentamos. E Miguel terá pais que se respeitam, se não amam. Ainda te amo. Marina confessou, lágrimas escorrendo agora. Sei que não tenho direito depois de tudo, mas preciso que saiba. Te amei desde aquela primeira noite. E continuei amando mesmo achando que não veria novamente. Rafael não respondeu com palavras. Simplesmente puxou-a para abraço cuidadoso, evitando seus pontos. E segurou-a enquanto chorava contra seu peito. Anos de medo, solidão. Arrependimento saindo em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Também te amo. Ele murmurou no cabelo dela. Mesmo quando estava furioso. Mesmo quando queria te odiar. Não consegui parar. Ficaram assim até choro cessar. Até a respiração de Marina se acalmar. Até Miguel começar a se mexer no berço. Prelúdio de despertar iminente. Posso ficar? Rafael perguntou. Apenas segurar você? Nada mais. Apenas... Não quero que durma sozinha após pesadelo. Marina assentiu contra seu peito. Rafael deitou-se ao lado dela, Marina enroscando-se cuidadosamente contra ele, cabeça em seu ombro. E pela primeira vez em meses, para ambos, dormiram profundamente, seguros, não sozinhos. Pequenos detalhes. Construindo conhecimento. Lentamente reconstruindo confiança. Por que você fala francês? Marina perguntou uma noite, ambos exaustos no sofá após finalmente conseguir fazer Miguel dormir. Minha avó era francesa. Me ensinou quando criança. Diz que todo homem precisa de língua do amor. E funciona? A língua do amor? Rafael a olhou. Realmente olhou, vendo não apenas mãe de seu filho, mas a mulher que tinha chamado sua atenção em noite de gala. Que tinha feito seu coração acelerar pela primeira vez em anos. Não sei. Ele admitiu. Nunca tentei. Talvez devesse. Talvez. Pausa. Então, vous êtes belle. Marina não falava francês, mas o tom era inconfundível. O que significa? Você é linda. Algo mudou no ar entre eles. Tensão diferente agora. Não raiva ou ressentimento, mas algo mais antigo.
Atração que nunca tinha realmente morrido, apenas sido enterrada sob camadas de dor. Rafael, Marina começou. Eu sei. Cedo demais. Complicado demais. Ele se afastou, criando distância segura. Desculpa. Não. Não se desculpe. Marina tocou seu braço, impedindo-o de ir embora. Apenas, não estou pronta. Ainda não. Quando estiver, Rafael disse, me avise. Porque Marina, ainda sinto. Tudo que senti naquela primeira noite. Nunca parou. Para mim também. Ela sussurrou. Não se beijaram. Não cruzaram aquela linha. Mas algo foi reconstruído naquela noite. Algo frágil, mas real. Esperança. Epílogo. 5 anos depois. Miguel estava parado na beira da cama de seus pais. Dele e dela. Não mais dele ou dela, mas conjunta, compartilhada. Pulando com energia que só criança de 5 anos possuía às 6 da manhã de sábado. Mamãe, papai, acordem. Tia Célia fez panquecas. Rafael gemeu, puxando o travesseiro sobre a cabeça. Filho, é sábado. Sábado é dia de dormir até pelo menos 7. Mas são panquecas, pai, com chocolate? Marina riu, cabelos espalhados no travesseiro, mão descansando protetoramente sobre a barriga que agora projetava sua gravidez de 6 meses. Deixa ele, amor. Você sabe que é inútil resistir quando o chocolate está envolvido. Traiu meu time, Rafael murmurou, mas já estava sentando-se, pegando Miguel e fazendo cócegas até o menino estar gargalhando incontrolavelmente. Marina observou os dois com o coração tão cheio que quase doía. 5 anos. 5 anos desde aquela noite no hospital onde finalmente começaram a reconstruir. 3 anos desde o casamento íntimo em Santos, apenas família próxima e amigos. 2 anos desde que Rafael expandiu a Tech Vision para Santos para poder estar mais presente. 6 meses desde que descobriram que Miguel seria irmão mais velho. Vem, mamãe. Miguel alcançou para ela com braços pequenos. Você também. Cuidado com a barriga. Rafael alertou automaticamente, posicionando-se entre Marina e os pulos entusiasmados de Miguel. Estou grávida, não feita de vidro. Estou ciente. Ainda sou cauteloso. Desceram juntos. Rafael carregando Miguel nos ombros, Marina seguindo mais devagar, mão ainda na barriga onde pequeno ou pequena costa. Eles tinham decidido não saber o sexo, estava fazendo ginástica matinal. Dona Célia estava na cozinha. Tinha se mudado para apartamento no mesmo prédio 2 anos atrás, oficialmente para dar privacidade aos jovens, mas na prática para poder ver neto todos os dias. Finalmente acordaram, ela disse, mas estava sorrindo. Pensei que teria que comer todas essas panquecas sozinha. Vovó, você não conseguiria, Miguel disse com seriedade de quem está afirmando fato indiscutível. Provavelmente não, Célia concordou, colocando pilha ridiculamente alta de panquecas na mesa. Sentaram-se juntos. Família estranhamente remontada, mas perfeitamente funcional. Rafael serviu café para Marina. Descafeinado, ele monitorava isso religiosamente. Cortou panquecas de Miguel em pedaços pequenos. Conversou com Célia sobre reformas que ela queria fazer no apartamento dela. Minha empresa pode cuidar disso, Rafael ofereceu. Sempre oferece, sempre recuso. Tenho orgulho, menino. E eu tenho teimosia. Herdei da senhora. Marina escondeu sorriso. Relacionamento entre Rafael e sua sogra tinha sido difícil no início. Célia desconfiada do homem rico que tinha magoado sua filha. Rafael inseguro sobre como ganhar a aprovação dela. Mas gradualmente, muito gradualmente, Célia viu que Rafael não estava ali por dever ou dinheiro. Estava ali por amor. Miguel, Rafael disse enquanto limpava chocolate do rosto do filho. O que quer fazer hoje? Praia. E construir castelo maior que eu. Ambicioso, gosto disso. Passaram o dia na praia, Miguel correndo entre ondas enquanto Rafael o perseguia, Marina observando de cadeira confortável sob guarda-sol. Célia lendo revista ao lado dela. Você é feliz, Célia disse eventualmente. Não era pergunta. Incrivelmente, Marina confirmou. Ele é bom para você. Para Miguel. É. O sol estava começando a baixar quando Rafael e Miguel voltaram, ambos cobertos de areia e sorridentes. Miguel correu direto para Marina, jogando-se em seu colo com o abandono de criança que nunca duvidou ser amada. Mamãe, construí castelo gigante com torres e ponte levadiça e papai fez fosso com água de verdade. Fosso com água? Marina arqueou sobrancelha para Rafael que se deixou cair na cadeira ao lado, claramente exausto.
Engenharia complexa envolvendo túneis e baldes. Ele explicou. Seu filho é perfeccionista. Ficamos 40 minutos naquilo. 50 minutos. Miguel corrigiu com dignidade ferida. E não estava perfeito ainda quando a onda destruiu. A natureza é cruel assim. Rafael disse solenemente. Mas estava sorrindo. Marina observou os dois. Tão parecidos, com cabelos escuros bagunçados e mesmo a testa franzida quando concentrados. 5 anos construindo isso. 5 anos de escolhas diárias, compromissos, lutas e reconciliações. Posso pedir sorvete? Miguel perguntou esperançoso. Já jantou? Marina perguntou, conhecendo a resposta. Não, mas... Então não. Mas mamãe? Sua mãe disse não. Rafael cortou gentilmente. Mas se jantar tudo, talvez tenha sobremesa em casa. Vovó fez pudim. Célia contribuiu conspiratorialmente. Miguel considerou. Pudim é melhor que sorvete mesmo. Está bem. Voltaram para casa quando o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Miguel adormeceu no carro, cabeça apoiada na cadeirinha, boca levemente aberta. Ele está maior, Marina comentou suavemente, virando-se no banco para observar o filho. Quando aconteceu isso? Gradualmente, enquanto não estávamos prestando atenção. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando dedos enquanto dirigia com a outra. Vai acontecer com esse também. Acenou para a barriga dela. Não me lembre, ainda não acredito que vamos ter outro. Arrependida? Apavorada. 2 é muito mais complexo que 1. Vamos descobrir juntos, como fizemos com tudo mais. Em casa, Rafael carregou Miguel adormecido para dentro enquanto Marina ia mais devagar, a gravidez tornando escadas um desafio. Célia já tinha ido para seu apartamento deixando o bilhete. Pudim na geladeira, durma bem. Mãe e vovó. Colocaram Miguel na cama sem acordá-lo completamente. Processo que tinham aperfeiçoado ao longo dos anos. Tirar roupas de praia, passar pano úmido removendo areia pior, vestir pijama, beijar testa, sair de fininho. Lembra quando era impossível fazer ele dormir? Rafael murmurou enquanto saíam do quarto. 3 horas de embalar, canções de ninar, desespero. E agora desmaia em 5 minutos. Deve ser as aventuras com o pai que o esgotam. Rafael a puxou para si no corredor, mãos descansando em sua cintura expandida. Ou mãe que mantém rotina consistente mesmo quando o pai está viajando. Trabalho em equipe, Marina disse apoiando as mãos no peito dele. Nenhum de nós conseguiria sozinho. Você conseguiu. Por meses. E foi o período mais difícil da minha vida. Não quero repetir. Não vai. Rafael beijou sua testa. Não vou deixar. Estou aqui, Marina. Para sempre. Promessas grandes. Já provei antes. Provarei de novo. Foram para o próprio quarto eventualmente. Ritual noturno desenvolvido ao longo dos anos. Rafael ajudando Marina a tirar roupa de praia que estava apertada demais, ela reclamando de pés inchados, ele massageando enquanto contava sobre reunião importante que tinha na próxima semana. Marcelo quer expandir para a Argentina, Rafael disse enquanto trabalhava um nó particularmente difícil no pé esquerdo dela. O que você acha? Acho que significa mais viagens, mais tempo longe de vocês. Mas é bom para a empresa? Potencialmente sim, Marina considerou. Então faça. Encontraremos jeito de lidar, como sempre fizemos. Você é incrível, sabia? Sou prática. E confio em você para fazer as escolhas certas para nossa família. Nossa família. Rafael sorriu. Ainda me emociona ouvir isso. Nossa. Melhor se acostumar. Em alguns meses seremos 4. Deitaram-se eventualmente, Marina de lado com o travesseiro entre as pernas, única posição confortável nos últimos meses. Rafael se encaixando atrás dela, mão protetora sobre a barriga. Ela está chutando, ele murmurou maravilhado. Ou ele. E sim, está. Faz isso toda noite por volta dessa hora. Posso falar com ele? Ela. Claro. Rafael desceu levemente, aproximou a boca da barriga. Oi, pequeno ou pequena. Sou eu, papai. Sei que já nos conhecemos meio que através dessa barriga, mas mal posso esperar para conhecer você de verdade. Para segurar você, ver seus olhos, contar todas as histórias. Voz dele quebrou levemente, e Marina sentiu próprias lágrimas formando. Vai ser tão amado. Rafael continuou. Por mim, por sua mãe, por seu irmão, que já está planejando te ensinar a jogar futebol mesmo sem saber seu sexo. Por sua vovó que já está tricotando cobertores. Você está chegando em família que lutou muito para estar aqui, que te esperou, que te ama antes mesmo de você nascer. Beijou a barriga suavemente.
Depois subiu de volta, beijou o ombro de Marina. Obrigada, ele murmurou. Por isso tudo, por nos dar segunda chance, por confiar em mim novamente. Obrigada você, Marina respondeu, voz embargada. Por provar que merecia confiança, por ficar quando era mais fácil ir. Adormeceram assim, família de quase 4, construída sobre fundação de erros perdoados e escolhas diárias de amor. Seu pai teria sido também, sabe, se tivesse ficado. Marina olhou para a mãe surpresa. Célia nunca falava sobre o ex-marido, o homem que as tinha deixado décadas atrás. Não justificando, Célia continuou. Mas pessoas fazem escolhas estúpidas quando assustadas. Seu pai estava assustado. Eu estava furiosa. Nenhum de nós tentou consertar porque ambos éramos orgulhosos demais. Mãe, estou dizendo que você e Rafael fizeram certo. Foram estúpidos no início. Ambos foram. Mas escolheram consertar. Escolheram lutar. E olha onde estão agora. Marina seguiu o olhar da mãe para onde Rafael estava ajudando Miguel construir torre de areia. Ambos cobertos de areia e completamente focados na tarefa. Sim, ela disse baixo. Olha onde estamos. Naquela noite, após Miguel adormecer e Célia voltar para seu apartamento, Rafael e Marina ficaram no pequeno terraço do apartamento. Agora maior, ainda em Santos porque Rafael tinha mantido palavra de transferir vida para estar mais presente. Lembra da primeira vez que ficamos em terraço juntos? Rafael perguntou, abraçando Marina por trás, mãos entrelaçadas sobre a barriga dela. Como poderia esquecer? Você era misterioso e intenso, e fez meu coração fazer coisas que jurei que não faria novamente. E você era linda e assustada, e fez eu querer coisas que pensei que nunca mais quereria. Fizemos bagunça um do outro, não fizemos? Sim, mas fizemos família também. Rafael beijou seu pescoço. Você se arrepende? De tudo o que aconteceu? Marina pensou. Nas noites sozinha grávida, com medo, no reencontro devastador, nos meses de frieza, na cirurgia, na lenta reconstrução. Não, ela decidiu. Porque tudo aquilo nos trouxe aqui. E aqui é perfeito. Não é perfeito. Miguel desenhou na parede ontem. A empresa está enfrentando processo complexo. Você está com enjoos constantes. Perfeitamente imperfeito, então. Isso sim. Ficaram assim longo tempo, apenas segurando um ao outro, observando luzes de Santos abaixo. Rafael? Marina quebrou o silêncio eventualmente. Sim. Obrigada, por não desistir. Por voltar. Por escolher ficar. Sempre escolherei ficar. Ele prometeu contra o cabelo dela. Sempre. E Marina acreditou. Porque desta vez, não era promessa feita na emoção de momento único. Era promessa provada por anos de escolhas consistentes, de presença diária, de amor demonstrado em 1000 pequenas formas. Miguel estava fazendo 7 anos quando perguntou como os pais se conheceram. Estavam jantando. Agora a família de 4. Desde que Clara nascera 18 meses atrás. Quando de repente, do nada, ele soltou a pergunta. Pai, mãe, como vocês se conheceram? Rafael e Marina trocaram olhar. Tinham discutido isso antes. Como contar história complicada para a criança, quanto era apropriado revelar. Bem, Rafael começou cuidadosamente. Conheci sua mãe em uma festa de trabalho. Ela estava medindo paredes. Paredes? Miguel franziu testa. Sou arquiteta, lembra? Marina explicou. Estava trabalhando em projeto. E aí? E aí conversamos, jantamos. E gostamos muito um do outro. Mas então, Miguel continuou com lógica implacável de criança. Por que não moravam juntos quando nasci? Lucas diz que pais moram juntos quando o bebê nasce. Rafael respirou fundo. Porque cometemos erro. Adultos também cometem erros, sabia? Que tipo de erro? O tipo onde ficamos com medo e não conversamos direito. Onde eu achei que sua mãe estava me escondendo algo. E ela achou que eu não ia querer vocês. Isso é bobo, Miguel declarou. Foi mesmo. Marina concordou, sorrindo apesar das lágrimas formando. Muito bobo. Mas consertaram? Sim, filho, consertamos. Bom, Miguel voltou a atacar espaguete com entusiasmo. Porque seria triste se não fossem família. Clara também acha. Ela me disse. Rafael olhou para a filha de 1 ano e meio que estava espalhando mais comida que comendo. Clara falou com você? Não com palavras, com olhos. Irmãos entendem. Depois que crianças foram dormir. Clara em berço no quarto dela. Miguel em cama de menino grande, decorada com foguetes. Rafael e Marina ficaram na sala, apenas sentados próximos no sofá. Ele entende mais do que pensamos,
Marina comentou. É esperto, como a mãe. E teimoso, como o pai. Vai ser impossível criar esse menino quando adolescente. Nós vamos descobrir, juntos. Rafael puxou-a para mais perto. Sabe o que percebi hoje? O quê? Que não penso em Beatriz há nem sei quanto tempo. Ela costumava ser sombra em todos os relacionamentos, todos os pensamentos sobre futuro. Mas agora, ele fez gesto abrangente. Isso é meu futuro. Você, Miguel, Clara. Isso é tudo que importa. E a empresa? Continua importante, mas não é mais tudo. Aprendi que trabalho constrói patrimônio, família constrói vida. Marina beijou-o suavemente. Quando ficou tão sábio? Quando finalmente parei de ser idiota? Riram juntos, som familiar e confortável de duas pessoas que conheciam cada canto escuro e claro um do outro e escolhiam ficar mesmo assim. Marina? Rafael disse após risos cessarem. Sim, te amo. Sei que digo sempre, mas preciso que saiba. Te amo de forma que não sabia ser possível, de forma que me assusta às vezes. Também te amo. Ela colocou mão sobre o coração dele. E sei exatamente o que quer dizer. Porque sinto o mesmo. Lá fora, Santos continuava pulsando com vida noturna. Mas dentro daquele apartamento, naquele momento, havia paz. Família imperfeita que tinha escolhido lutar por si mesma. Que tinha tropeçado, caído, machucado, mas levantado novamente. E dessa vez, quando se levantaram, fizeram juntos. 17 anos depois. Miguel estava com 22 anos, formado em engenharia de software, trabalhando na Tech Vision ao lado do pai. Não por nepotismo, mas porque genuinamente amava tecnologia. Clara tinha 16, aluna brilhante com sonho de arquitetura como a mãe. E Rafael e Marina, agora na casa dos 50, continuavam juntos, ainda apaixonados, ainda lutando, ainda escolhendo um ao outro todos os dias. Pai, Miguel disse durante jantar de família semanal, tradição que mantinham religiosamente. Posso fazer pergunta? Sempre pode, Rafael respondeu. Você se arrepende de como tudo aconteceu? A sala ficou quieta. Até Clara parou de mexer no telefone. Rafael olhou para Marina através da mesa. Viu cabelos agora com fios de prata. Rugas ao redor de olhos que sorriam mais que choravam. Mãos que tinham segurado as dele através de 20 anos de casamento, 22 anos de paternidade. Viu a vida que construíram da bagunça que fizeram. Não, ele disse finalmente. Porque dor ensinou-me a valorizar a alegria. Perda ensinou-me a proteger o que tenho. E medo ensinou-me que coragem não é ausência dele, mas escolha de amar apesar dele. Isso foi profundo, pai. Clara comentou. Eu tenho momentos. Mãe. Miguel se virou para Marina. Você? Marina pegou a mão de Rafael através da mesa. Faria tudo de novo, exatamente igual, se significasse terminar aqui. Com você, com Clara, com ele. Apertou a mão de Rafael. Esta família é imperfeita e perfeita. Mesmo a parte de quase morrer de apendicite? Clara perguntou. Especialmente aquela parte. Porque foi quando seu pai finalmente me perdoou. Tecnicamente, Rafael corrigiu. Foi quando finalmente parei de ser orgulhoso e estúpido. Detalhes. Riram. Todos os quatro. Som preenchendo o apartamento que tinha visto tantas lágrimas, mas agora estava cheio de amor. Miguel levantou o copo de vinho. Ele tinha 22 agora, podia beber. Brinde, para a família que não desiste, para amor que luta, e para pais que provaram que segundas chances existem. Brindaram, beberam. Continuaram jantar com conversas fluindo entre piadas, debates acalorados sobre tecnologia versus arte, planos para futuro. E mais tarde, muito mais tarde, quando crianças, não mais crianças, mas sempre suas crianças, foram embora, Rafael e Marina ficaram sozinhos. Cansada? Rafael perguntou, abraçando-a enquanto limpavam mesa juntos. Exausta. Feliz, mas exausta. Vem, vamos para a cama. Deitaram entrelaçados em quarto que compartilhavam há anos, em cama que conhecia formato de seus corpos, sob lençóis que testemunharam alegrias e tristezas. Rafael, você dorme pensando em quê? Quando fecha olhos, ele considerou. Em você, nos meninos, em não estragar tudo novamente. Você não vai estragar. Como sabe? Porque estamos juntos nisso. E juntos, somos mais fortes que sozinhos jamais fomos. Rafael beijou sua testa. Je t'aime. Também te amo. Sempre amarei. Adormeceram assim.
como faziam toda noite por anos. Dois solitários que encontraram um ao outro em noite improvável. Perderam-se em medo e orgulho, mas escolheram voltar. Escolheram lutar. Escolheram amar. E provaram que às vezes, as histórias mais bonitas não são aquelas que começam perfeitamente. São aquelas que começam quebradas, mas terminam inteiras. São aquelas onde pessoas imperfeitas fazem escolhas imperfeitas, mas continuam tentando. São aquelas onde amor não é fácil, mas é escolhido. Diariamente, consistentemente. São aquelas onde para sempre não é promessa feita uma vez. É escolha feita 1000 vezes. E Rafael e Marina escolheram. Todos os dias. Até o fim. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de segundas chances e perdão. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.